Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. É chegado o nosso horário, nós daremos início a mais uma proposição que nos faculte, através das nossas escolhas, saber realmente nos direcionar a esses fundamentos que dias mais, dias menos, nos farão relativamente felizes, ou então muito mais do que isso, nesta longa jornada que estamos evoluindo na direção da compreensão das leis sábias e justas do Pai Criador. Nesta tarde e noite, nós temos a honra, uma vez mais, de sermos conduzidos pelo nosso querido Wagner Basségio, trabalhador denodado do nosso movimento espírita, vinculado ao Centro Espírita Casa de Francisco de Assis, e sempre que possível, ajustando a sua agenda, o Wagner nos dá a honra de nos conduzir em temas muito interessantes, tal como nós estamos vendo aqui no slide, né? Enfocando Jesus, a dor e a dificuldade, uma análise psicológica do sofrimento, né? Nós faremos a nossa prece, em seguida nós temos uma leitura introdutória que guarda a relação com a temática e, mais uma vez, nós vamos ser conduzidos, então, pelo nosso Wagner. Unamos-nos em pensamento, por favor. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos que gradativamente, através das experiências que as existências físicas se nos oferecem, despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais que somos. E, em contrapartida, nos deparamos com a imensa responsabilidade que temos na parte infinita da vossa criação. O que vos estamos solicitando, Senhor, do fundo do nosso coração, é que esse desejo, essa vontade de nos ajustarmos às vossas leis sábias e justas, possam, pelo vosso infinito amor, serem ajustadas para que cumpramos com aquilo que ficou acordado antes de virmos para esta mesma existência. Ilumina-nos, ampara-nos a todos, bem como nosso expositor da tarde e noite, para que a mensagem que será compartilhada guarde profunda ressonância nos nossos corações. Vossas bênçãos, Pai da vida, para todos nós, na medida exata, na proporção que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. 2007 foi também um ano bom. A benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, envia da sua esfera de ação para nós, Jesus e Vida. Um pequeno trecho da lição Funções do Sofrimento, que depois o Wagner vai ampliar isso para nós. Diz a nossa querida benfeitora: com propriedade afirmou Buda, numa das suas 4 nobres verdades, que tudo no mundo é sofrimento, em face da transitoriedade da organização material, ante a incomparável imortalidade do espírito. Para compreender-se o sofrimento e as funções que opera no ser, é necessário remontar-se-lhe às causas, conforme acentua o nobre codificador do Espiritismo, Allan Kardec, esclarecendo que, não sendo atuais, certamente são anteriores, apoiando-se na reencarnação. É compreensível, portanto, sua informação, tendo-se em vista que o efeito procede sempre de uma causa. Se esta não é próxima, encontra-se remota, mas sempre existente. Assim, o sofrimento deflui das atitudes praticadas pelo ser no seu processo de desenvolvimento ético-moral no rumo do infinito. Às ações infelizes, desorientadas ou mal-sucedidas, sucedem as consequências compatíveis com o grau de responsabilidade e de conhecimento espiritual do seu autor, sendo, portanto, simples ou graves, de modo que lhe enseje a indispensável reparação.
Existe naturalmente o sofrimento que decorre do desgaste da organização celular, que para viver consome energia, no que resultam processos afligentes e dolorosos, tanto do ponto de vista físico como emocional e mental. A atitude, porém, de cada qual diante da ocorrência é que responde pela ampliação do sofrimento ou a sua atenuação. E com Jesus, como ficariam estas questões? Honrados uma vez mais, meus queridos, vamos ouvir o nosso querido Wagner nos dirigindo com lucidez e bom senso. Boa tarde a todos. É sempre um grande prazer ter a oportunidade de trabalho nessa sociedade, nessa casa que acolhe a todos nós com tanto carinho e no qual nós temos uma gratidão imensa por aprendermos muito do que sabemos sobre a doutrina espírita. O Vanim quase acabou com a minha palestra, já contou todas as coisas, né? Mas a proposta é que a gente possa entender sobre o sofrimento na visão espírita. E falar de um assunto como o sofrimento é falar de um assunto que nos alcança a todos nós. Não há nenhum ser humano que transite pelo planeta Terra que não passe pelo sofrimento. Por mais que pensemos que pessoa A ou pessoa B não sofra, ou que aparente aos nossos olhos que a pessoa não sofra, saibamos que todos nós temos que experienciar o sofrimento e vamos entender o porquê disso. Kardec dedica boa parte das obras básicas da codificação do Espiritismo e também da Revista Espírita para abordar esse tema, tamanha sua relevância, porque grande parte da questão filosófica da humanidade é porque sofremos. E se há alguma razão benéfica para sofrermos. Inúmeras teorias existem sobre o sofrimento, desde as mais pessimistas, que dizem que tudo é sofrimento, que estamos aqui para sofrer, que estamos aqui para pagar, que Deus é punitivo, o que não é verdade, segundo a doutrina espírita, até doutrinas que querem extirpar ou eliminar o sofrimento, dizendo que devemos investir todos os esforços para termos coisas, principalmente dinheiro, poder, porque quanto mais disso tivermos, menos sofreremos, o que também é uma grande ilusão, como veremos, né? Então Kardec, entendendo a dificuldade filosófica para essa questão, se dedica junto às questões ao mundo espiritual e obtém elucidações muito interessantes e oportunas que vêm nos traduzir de uma maneira melhor aquilo que o Cristo já havia nos ensinado, mas que ainda a gente não conseguira compreender. Como o Espiritismo pode nos consolar perante a dor, seja ela qual for, perante as dificuldades que nos acontecem? E como nós, enquanto espíritos encarnados, podemos transitar pela dor, pelo sofrimento, de uma maneira positiva, a extrair dessa experiência algo que nos eleve, que nos engrandeça, que nos torne mais forte. Essa é a reflexão a que a gente se propõe fazer. Lembrando sempre de duas assertivas crísticas, que há mais de 2017 anos nos ensinara, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve. O que será que é isso? O que significa ir ao encontro do Cristo e ter o alívio às dores? E mais, o que será que é esse fardo leve? Que às vezes nós achamos que de leve não tem nada. Em especial, dependendo de algumas dores ou algumas situações que nos fazem sofrer, achamos ainda que é muito pesado, que nem mereceríamos tamanha carga aflitiva, né? Mas veremos que não é. Esse fardo é mais leve do que realmente a gente acha que é. E também
qual a razão de o Cristo ter nos dito: felizes ou bem-aventurados os aflitos, os que sofrem? Parece uma visão pessimista, né? Porque serão consolados. Então há uma razão para isso, há um consolo, uma esperança naqueles que sofrem, e entenderemos isso então ao longo da nossa narrativa. A ideia é entendermos essas duas perguntas e respondê-las de uma maneira que elucide a nossa necessidade de compreensão, o que nos trará então a resignação diante do sofrimento. Por que sofremos e qual a importância do sofrimento em nossa vida? E para que a gente possa responder a essas duas questões, nós nos propusemos nessa tarde a fazer uma análise psicológica do sofrimento. Poderíamos fazê-la de várias maneiras. E para falar de análise psicológica, ninguém melhor do que Allan Kardec e a própria benfeitora Joana de Ângeles, né? Algumas pessoas dizem: mas por que dar tamanha importância às obras, aos livros da benfeitora Joana de Ângeles, sendo que há a literatura própria de Kardec? E a resposta a essa indagação é muito simples. Dos espíritos que hoje auxiliam o planeta Terra na sua evolução, a nós nos parece que Joana de Ângeles é o de maior evolução espiritual. Primeiro, porque ela participa, enquanto espírito, da própria codificação espírita, né? Ela auxilia nas mensagens que são trazidas do mundo espiritual, integra o grupo de espíritos envolvidos à vinda do espiritismo no planeta Terra. Uma das suas mensagens está em O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada como um espírito amigo. Ela não assina como Joana de Ângeles, e a mensagem se intitula, inclusive, A Paciência, né? E outra razão bastante interessante é que no livro Perturbações Espirituais não está claro o nome, né, que é Joana de Ângeles, mas quando você estuda de uma maneira mais aprofundada o livro, é notório a percepção de que se trata desse espírito. Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio Bezerra de Menezes, né? Manuel Filomeno de Miranda e Bezerra de Menezes, eles são assistidos por um espírito que, antes deles iniciarem os trabalhos envolvendo os aspectos da obsessão e da desobsessão no planeta Terra, há uma tutora que orienta, que tutela, que assessora aquele serviço todo. E eles a descrevem. E nós claramente identificamos como sendo Joana de Ângeles. Então veja que ela está à frente da chefia, se é que podemos dizer assim, de trabalhos que Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda desenvolvem. Então é importante que a gente preste muita atenção ao que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz. Ao longo de toda a psicografia de Divaldo Pereira Franco, são inúmeros livros, 16 só da série psicológica. E da série psicológica há um livro em especial, que é o livro Plenitude, que trabalha especificamente a questão do sofrimento. E nessa análise sobre o sofrimento, a benfeitora Joana de Ângeles faz uma narrativa bastante interessante. O livro todo Plenitude é descrito sobre uma análise do budismo. O Vanin disse aqui no início que há 4 nobres verdades sobre o sofrimento estabelecidas por Buda, por Siddhartha Gautama. E é exatamente essas 4 nobres verdades que a benfeitora se utiliza, um conhecimento que já existe no Oriente há muito tempo, o que nos mostra que Buda é, sem dúvida, um desses espíritos missionários enviados por Deus, assistido pelo Cristo ao planeta Terra, para que as leis divinas sejam reveladas aos homens, né? E Buda nos ensina, então, nessas 4 nobres verdades sobre o sofrimento, a primeira delas, que é: o sofrimento existe, queiramos ou não. Ninguém pode mascarar, evitar ou não sofrer,
porque faz parte da composição do planeta Terra. Somos espíritos ainda imperfeitos, somos espíritos que encarnamos num planeta ainda imperfeito e que, por isso, temos a necessidade pedagógica ainda do sofrimento. Não precisaremos mais. Chegará um momento em que não precisaremos mais sofrer para aprender. Aprenderemos de outras maneiras, muito mais interessantes, mas ainda o sofrimento executa um papel importante nesse nível espiritual o qual nós nos encontramos. E essa afirmativa é muito importante para ser analisada, a existência do sofrimento, porque eu posso fazer de tudo para não querer viver o sofrimento. E isso é muito comum na nossa sociedade atual. A benfeitora Joana de Ângeles vai dizer que a sociedade odierna vive uma crise de valores morais muito grande. Nós não passamos por uma crise simplesmente financeira. Aliás, essa é de menor importância. O mundo passa por uma crise moral muito profunda. Aliás, é um período de transição. Isso é natural nos períodos de renovação do orbe, né? E nessa sociedade enlouquecida, moralmente enlouquecida, a gente vê alguns discursos que, segundo a benfeitora, querem extirpar o sofrimento. Então, diz ela que a sociedade procura mascarar a existência do sofrimento por meio de medicamentos, o que não vai resolver, porque não lhe atingindo a causa, cessado o efeito do medicamento, o sofrimento retorna. A sociedade também acha que se você sair comprar, fazer compras no shopping, é uma grande terapia contra o sofrimento. Teve uma desilusão amorosa, está sofrendo com o coração partido, a sociedade diz para você, relaxa, vamos no shopping, gasta um pouquinho, vamos ficar bonita ou bonito, você já vai ver como você vai melhorar. O que também é um grande engano, né? Na psicologia estamos aí mascarando algo e não permitindo que a pessoa expresse realmente a razão para aquilo. Então fazer compras também não resolve o nosso problema. Pode até aliviar, porque nos foca a consciência em outro aspecto, mas uma vez finalizado isso, a causa não sendo extirpada, retorna. Então essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer, né? Voltar-se para o exterior, tentando mascarar algo, não vai resolver o nosso problema. Se eu não posso extirpar o sofrimento ainda, se ele se faz presente ainda para todos, mesmo aqueles que a gente acha que não sofrem, né? Porque externamente nos parece que são privilegiados de aspectos materiais, por exemplo, todos nós passamos por dificuldades, por dores, sejam elas físicas, sejam elas morais, né? Então a benfeitora trabalha o segundo aspecto, ou a segunda grande verdade sobre o sofrimento que Buda nos apresenta. Já que existe o sofrimento, todo sofrimento tem necessariamente uma causa. E isso é muito interessante na visão espírita, porque a causa do sofrimento, segundo o Espiritismo, está no próprio espírito enfermo, no próprio espírito doente. Eu sou o próprio agente causador da minha dor. Olha que interessante. E essa visão, ela é uma visão renovadora. Renovadora de condutas, renovadora de conceitos mentais, de posturas diante de uma situação de sofrimento. Então o Espiritismo vai nos ensinar que todos nós somos herdeiros dos nossos atos. Se os nossos atos ao longo das experiências reencarnatórias são bons, são atos positivos, atos que enobrecem o ser humano, que auxiliam o semelhante no sentido de respeitar a lei de amor e de caridade, que nós colheremos o fruto desse plantio, ainda na existência atual ou mais tardiamente, numa próxima existência.
Mas o Espiritismo também nos ensina que, da mesma maneira como carregamos conosco a nossa bagagem de coisas boas, de conquistas e acertos da existência, também levamos conosco a nossa bagagem de equívocos, de erros, de deficiências, de aspectos que fizemos e que transgrediram a nossa própria consciência, que registra a lei de Deus intimamente em nós. Então, uma vez que eu transgrida a lei divina, seja ela qual for, eu terei que reparar a paz consciencial comigo mesmo. E isso é muito importante, porque o sofrimento, para muitas filosofias, é um castigo divino, é uma imposição divina. Você fez isso, então agora você vai pagar. E esse pensamento, para o Espiritismo, é completamente equivocado. É exatamente o contrário. Somos nós mesmos que conscientemente, culpados daquilo que fizemos, com a sensação moral da aflição que a culpa traz, é que imploramos para resolver aquilo, para voltarmos a ter paz consciencial. E Deus, no seu amor supremo, nos concede a oportunidade, então, de, na experiência terrestre, vivenciarmos situações que muitas vezes nós mesmos escolhemos para que a paz da nossa consciência volte ao normal. Eu não sei vocês, mas se você transgredir a lei divina e ficar com a consciência culpada, imagine que você fez algo errado, e você sabe que foi errado, e você sabe que você tem culpa naquilo. A primeira coisa que eu sinto é falta de fome, de apetite. Eu perco o apetite. Aí começa a vir as dores no estômago. Depois disso começa a vir a insônia, porque toda vez que eu deito eu fico pensando naquilo. E a minha paz acabou. Ninguém com a consciência culpada, consciente de que causou um erro a alguém ou a si mesmo, tem paz consciencial. Agora imaginemos nós, com essa consciência culpada, no mundo espiritual, aonde as coisas são ampliadas, porque lá, no mundo espiritual, nós não temos mais o corpo físico que nos aprisiona, a ilusão da matéria. Lá nós refletimos de uma maneira mais ampla, temos maior compreensão sobre quem somos, espíritos imortais. Muitas vezes acessamos até existências anteriores para ver a relação e a correlação dos acontecimentos na nossa vida. E aí não temos paz consciencial. Aliás, Allan Kardec escreve um livro inteiro dedicado a isso, a paz consciencial ou inferno consciencial no mundo espiritual, e chama isso de o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Então imaginemos nós no mundo espiritual com a consciência culpada. Nós não temos sossego em nenhum momento. Nós vamos implorar para retornar ao mundo e acertar as contas. Porque aqui na Terra, quando você resolve o problema, quando você pede desculpas, quando você conserta o equívoco, quando você repõe aquilo que você devia a alguém, você se tranquiliza. Aí você volta a dormir, aí você para com as dores de estômago, aí você resolve o problema consciencial. Então a benfeitora vai nos ensinar que esta causa do sofrimento está em nós mesmos, culpados que somos perante as leis divinas, por ações que fizemos nessa existência ou em outras, vamos pedir a oportunidade de nos conscientizarmos perante a lei, de nos tranquilizarmos perante a nossa consciência, e para isso, então, é planejada uma oportunidade de eu resolver aquele problema. Geralmente, essa oportunidade nos fará crescer. E aí, originam-se as dores, os sofrimentos que atingem o ser humano e que muitas filosofias se perguntam, mas por quê? Porque eu, como mãe, tenho meu filho que desencarna antes de mim. Por quê? É contra as leis naturais. Parece que eu, mãe, tenho que ir antes do que o meu filho.
É assim que é a vida. E o Espiritismo vem nos dizer que se esse sofrimento de você, enquanto mãe, enterrar o seu filho, acontece em sua vida, é porque há uma causa muito justa para isso, que você mesmo infringiu perante a lei em uma existência anterior. Porque Deus é a justiça e é o amor. E tudo o que nos acontece é justo e bom. Mas por que eu, com o diagnóstico dessa doença incurável? Porque esta é a melhor possibilidade pedagógica para que a sua consciência culpada restabeleça-se na paz. E isso é justo e é bom, porque Deus é justo e é bom. Mas muitas vezes nós só vamos compreender isso quando voltarmos para o mundo espiritual. Então, antes de eu reencarnar, eu sou assessorado por espíritos responsáveis pelo planejamento reencarnatório. Cada um de nós, antes de vir a qualquer planeta, antes de ocupar um corpo, é assessorado por uma equipe de espíritos, tutores, que planejam a experiência reencarnatória. E como todo tutor tem que ser mais aprimorado do que o tutelado, porque senão não tem como conduzir o tutelado ao progresso, o Espiritismo nos ensina que esses espíritos não são qualquer espíritos, são bastante aprimorados, têm conhecimentos amplos de várias ciências do mundo físico, conhecem profundamente de psicologia, porque vão ter que criar o comportamento psicológico perfeito da mãe, do pai, da família, do ambiente onde eu vou renascer. Tem que entender muito bem dos aspectos da vida social, do direito, enfim. São espíritos que sabem muito e nos auxiliam nesse processo. Então o Wagner está no mundo espiritual, que não é o Wagner, né? O Wagner é essa personalidade. No mundo espiritual, eu fui Wagner na existência anterior, aliás, nessa, mas e na anterior, né? Mas por um exemplo didático, o Wagner está no mundo espiritual e vai reencarnar. Então a primeira coisa é puxar a fichinha kármica, vamos dizer assim. O que o Wagner fez de bom, que tem bônus, tem mérito, vai colher os frutos, e o que o Wagner fez de ruim. E aí os espíritos então nos mostram tudo isso. E fazem, muitas vezes, a gente ter acesso àquelas experiências e o momento em que nós transgredimos a lei, aquilo que nós causamos, que nos perturba, que nos aflige. E aí esses espíritos dizem assim, bem, analisando então todos esses danos que você causou à lei, Wagner, o melhor para que você restabeleça a paz da sua consciência perante a tantas crianças que você matou numa existência, é que você então renasça num centro espírita, e aí você vai querer fundar uma creche, e ninguém vai tirar da tua cabeça que você tem que fundar uma creche, né? Porque você tem dívida com todas essas pessoas, e lá aos seus 30 anos, para com que você desenvolva um pouco da humildade, uma doença física vai lhe despertar para esse valor. Mas uma doença física que você vai ter que conviver até a desencarnação, porque ela não tem cura. Tudo bem? Aí a gente olha aquilo, analisando em liberdade do espírito, com a análise das existências anteriores, a gente diz assim, nossa, eu acho ainda é pouco, eu acho até que Deus me ama tanto, e é isso que acontece. O que nós cumprimos aqui, o que nós sofremos aqui, é pouco, é leve o fardo, porque Deus é tão amoroso que faz a gente quitar os débitos conscienciais em doses homeopáticas, porque se colocar demais a gente arrebenta, a gente erra de novo. Então é tudo em conta-gotas. Aí a gente fala assim, bom, eu acho que eu dou conta disso, e até demais, põe mais umas coisinhas, vamos potencializar essa existência. E eles dizem, não, calma, vamos por partes, porque acho que se colocar mais uma coisinha, não vai dar certo, talvez você fale nas duas. Enfim, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, enquanto no planeta Terra, ou em qualquer mundo, estão em consonância com uma lei de causa e efeito. Aquilo que eu transgredi, eu terei que devolver a lei. E isso
é algo que eu solicito no mundo espiritual. Então, a benfeitora continua e diz que, entendendo que esta é a causa, nós precisamos então ir para a terceira verdade de Buda sobre o sofrimento, de que se todo sofrimento tem uma causa, então é necessário que eu supere a causa desse sofrimento. E como é que eu supero a causa do sofrimento? Se a causa do sofrimento é a minha transgressão causada por uma inferioridade moral, então eu só vou deixar de sofrer quando eu não tiver mais inferioridades morais. Daí a receita. Quando nenhum de nós tiver mais deficiências morais, não sofreremos mais. Olha que maravilha! Aí nós vamos reencarnar num mundo que não é um mundo onde exista dor, onde exista sofrimento, porque essas experiências não fazem parte mais da necessidade de aprendizagem desses espíritos. São os mundos felizes que nós estudamos na doutrina espírita. Os espíritos que reencarnam em mundos felizes e encarnam lá pela primeira vez, esses não necessitam mais do sofrimento, porque não possuem mais em si a causa que gere aquela necessidade de sofrer no mundo físico. Então, o Espiritismo nos ensina que, estando a causa na condição moral do espírito, toda vez que um sofrimento nos acontecesse, nós deveríamos nos perguntar: o que a minha condição moral contribuiu para isso acontecer? Essa é a proposta libertadora da psicologia espírita. Esse sofrimento que eu passo, o que eu preciso dentro de mim melhorar, exercitar? A perda de um filho precocemente é um convite fantástico a rever a vida, a pensar que você não tem apenas a sua família física consanguínea, que você pode se dedicar a tantas outras pessoas órfãs, sem pais, nesse mundo todo. É um grande convite para que a gente reduza em nós o nosso egoísmo. Uma doença pode ser um grande convite à disciplina, às questões internas que nós temos, deficiências que causam esses sofrimentos. Mas, como a lei divina é de amor, o sofrimento é sempre a última experiência a qual nós passamos. Nós temos oportunidades de aprender a sermos melhores, a melhorarmos as nossas deficiências de inúmeras outras maneiras. Nós não precisaríamos da dor para isso. Mas por que ainda precisamos? Se o sofrimento existe para despertar o meu espírito para as minhas deficiências, para os meus conceitos, e eu crescer, eu ser melhor, não dá para ser de outro jeito? Não tem outra maneira de eu despertar para isso e evoluir? Tem, só que a gente não faz. Então, nos mecanismos de aprendizagem, e aí falamos da pedagogia na Terra, então imaginemos a pedagogia divina, que é infinitamente superior à noção pedagógica que nós temos no planeta. Ainda falha, pequena, medíocre, perto de todas as possibilidades pedagógicas divinas do Criador. Ninguém precisa passar pela dor para sofrer. Nós podemos aprender pelo conhecimento. Aliás, essa é a melhor maneira de aprender. Mas a doutrina espírita é dadivosa em conhecimento, nos ensina tanto, e a gente não vive tudo aquilo que sabe. A doutrina espírita nos ensina tanto que a morte não existe, que ninguém perde ninguém, que ninguém se separa de ninguém, que é momentâneo o adeus, e que está tudo certo, e a gente se desespera. Então a gente não vive as coisas só porque a gente sabe. Aliás, nenhum de nós no planeta Terra aprende somente pelo conhecimento, é muito pouco. Então o conhecimento simplesmente não é suficiente para nos despertar para as nossas deficiências morais e para que nós possamos vencê-la.
Nós sabemos que temos que ter uma vida saudável, selecionar melhor os alimentos que comemos, fazer exercício físico, mas todos nós sabemos disso. Mas muitos, mesmo sabendo, vão infartar pelo problema da má alimentação e da falta de exercício físico. Então não basta saber. E Deus, compreendendo que no nível evolutivo que nós nos encontramos, não basta somente saber, cria outra maneira de nos despertar para as questões internas que precisam ser vencidas. Um outro aspecto seria pelo exemplo. Podemos aprender pelo exemplo. Mas aí eu pergunto para vocês, se somos imperfeitos, temos muitos bons exemplos para dar para as pessoas? A sociedade neurótica que a gente vive, que a gente neurotiza os próprios filhos na educação. Então nós também não somos bons exemplos. Muitas vezes o que nós ensinamos pelo exemplo ao nosso filho é o preconceito. É o preconceito contra a cor, é o preconceito contra o gênero, é o preconceito contra a religião. Nós somos tão doentes que acreditamos que só o nosso Deus salva, que transmitimos isso aos nossos filhos, que só o nosso Deus salva. E criamos maquininhas de reproduzir as nossas doenças. Então, só pelo exemplo, nós também não somos bons educadores. Então, o sofrimento, nos ensina Joana de Ângeles, apresenta-se no planeta Terra com a função pedagógica de fazer a gente entender as deficiências que temos dentro de nós e crescermos com isso. Se pensarmos que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, as coisas ficam mais claras ainda dentro desse contexto que estamos abordando. Todos nós somos aqueles espíritos que temos a nossa consciência culpada em algum aspecto perante a lei. Então, ao reencarnarmos, planejamos no mundo espiritual quais as experiências reencarnatórias que vamos ter que vivenciar. É isso que nós chamamos de prova. Mas lembrem-se, nenhum professor submete o aluno à prova se ele não ministrou o conteúdo antes. Não tem sentido pedagógico para isso. A menos que o professor queira fazer uma análise. Eu quero saber, sem eu explicar isso, sem eu ensinar isso, o quanto vocês sabem sobre isso. Aí a gente faz uma prova, como uma análise prévia, e depois faz no final, para comparar o quanto aquilo foi aprendido. Se nenhum professor submete o seu aluno a uma prova sem ministrar o conteúdo, nós não somos, da mesma maneira, submetidos à prova sem termos o conteúdo teórico antes. Aonde é que nós provamos? Aqui no mundo físico. Então, aonde é que a gente tem o conteúdo? No mundo espiritual. Uma vez que no mundo espiritual eu identifico que eu transgredi a lei e que a minha consciência está culpada, os espíritos que planejam a minha reencarnação me matriculam num curso. Wagner, as suas principais deficiências são essas: vaidade excessiva, orgulho excessivo. Vamos estudar sobre isso. E aí eu estudo, me preparo no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual é muito mais ativa do que no planeta Terra, do que no mundo físico, muito mais. Nós temos faculdades que têm cursos que a gente nem imagina do que. A própria Amélia Rodrigues estudou a vida de Jesus. Olha que maravilhoso essa faculdade. Ia em loco estudar o Cristo e as situações que ele vivenciara. Deve ser nem em 3D, né? Porque os recursos que tem no mundo espiritual devem ser 6D+. Sente cheirinho, sente tudo, né? Porque ela relata tudo isso nos livros. Ela relata a natureza, ela relata o estado emocional do Cristo e de quem conversava com Cristo. Então imaginemos que cursos são esses. Então nós estudamos o mundo espiritual. E quando eu me sinto preparado para vencer aquilo, os espíritos me conduzem ao planeta. Veja como é a bondade divina. Aí eu digo assim, estou pronto, vamos lá. O câncer aos 32 anos não vai me derrubar. Pode ir. Até acho que é pouco, hein? Por tudo que eu fiz. Não, Wagner, calma. O câncer está bom.
porque senão você não vai conseguir mais do que isso. Vamos por partes, uma coisa de cada vez. Então vamos. E aí, quando eu sou diagnosticado do câncer, eu me revolto. Aí eu acho que Deus me abandonou, eu acho que o vizinho tem o jardim mais bonito que o meu, a grama mais florida, mais bonita, o jardim mais florido, que eu sou o menosprezado, esquecido, abandonado. E aí eu começo a criar esse pensamento atávico, porque em muitas existências nos ensinaram que Deus pune, o que não é verdade, e eu me puno a mim mesmo, achando que não sou merecedor do amor divino. Psicologicamente, isso inconscientemente se faz, né? Quando a proposta deveria ser: muito obrigado, meu Deus, pela experiência dolorosa que me permitirá crescer enquanto espírito. Afinal, o que é a vida na Terra? Gente, 60 anos, 70, hoje fiquei sabendo que o Japão é quem tem a melhor expectativa de vida, 80 anos. O que são 80 anos para quem tem a eternidade? Não é nada. Então, quanto mais lúcido é o espírito no mundo espiritual, ele diz assim: vamos aproveitar. O que é passar por um câncer durante 20 anos, desencarnar de câncer? Todo mundo vai desencarnar. Seja de câncer, de bala perdida, de morte matada ou morte morrida. Todo mundo morre, mas ninguém morre ao mesmo tempo, porque continuamos vivendo. Então, os espíritos, com essa lucidez, vivenciam a situação de sofrimento numa palavra que a benfeitora vai trabalhar no livro, que é a resignação. Entendem qual é a causa, entendem que Deus é justo e bom e se resignam. Meu Deus, eu sei que isso é o melhor para mim, porque eu também não sou flor que se cheire. Devo ter feito algo, senão isso não me aconteceria, porque és justo e és bom. Mas está difícil. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não assinava o contrato, não. Então me ajuda a vencer. E é aí que o Cristo diz: venha a mim, vós que estáis sofrendo, sobrecarregado, no sentido de que esses espíritos do mundo espiritual que ficaram lá, nossa família que nos ama no mundo espiritual, que não estão conosco no mesmo momento no planeta Terra encarnado, mas rezam, rogam por nós no mundo espiritual, nos auxiliam. E aí a gente ora, a gente pede auxílio, e vem a força, vem a coragem para vencer, mas eu preciso ter a digestão lógica de por que aquilo está acontecendo nas explicações que o Espiritismo nos traz. Fica mais fácil de vivenciar o problema. Aí eu transito pelo sofrimento em paz. Estou no problema, mas em paz comigo, em paz com Deus, tranquilo, porque sei que aquilo é o melhor para mim e que vou vencer. Por isso Jesus dizia: eu vos dou a minha paz, que não é como o mundo vos dá. Porque a paz do mundo é não sofrer. A paz do mundo é tomar coco na rede no Nordeste com a conta cheia de dinheiro. Isso é a paz do mundo. A paz do Cristo é vivenciar o problema tranquilo, entendendo a razão daquilo. Mas, se a gente tirar uma nota muito baixa, a gente reprova na prova. E tudo que você estudou no mundo espiritual, você não colocou em prática, isso você não aprendeu. Sem problemas, a gente retorna para o mundo espiritual. Retorna, estuda mais um pouco e volta para o mundo físico provar de novo. Só passa por essa prova, só é aprovado quando tira pelo menos a média. Enquanto eu estou reprovando, eu vou repetindo de ano. E aí, os problemas são sempre os mesmos na minha vida. Eu venci, mas a doença voltou. Eu superei aquilo, mas aconteceu de novo. Eu fui assaltado 1, 2, 3, 40 vezes e vou continuar sendo assaltado mais 40 enquanto não entender o que aquilo precisa modificar em mim. Então, eu falho na prova. Mas a oportunidade é amorosa. E a doutrina espírita nos ensina também que uma vez tendo a oportunidade de provar e falhando, eu tenho uma nova oportunidade.
E falhando mais uma vez, eu tenho uma nova oportunidade. Mas chega uma hora que até esses espíritos bondosos... Poxa, Wagner, já é a 46ª vez que você faz a mesma prova e reprova. Não tem mais jeito. Agora quem decide sou eu. Da mesma maneira que um pai não deixa decisões importantes para o seu filho menor de idade, porque ele não tem maturidade ainda para decidi-las, em muitos momentos, os espíritos que nos tutelam assumem a autoridade sobre o que vai nos acontecer, porque nós não temos maturidade para escolher mais. Ou já pudemos escolher tanto e falhamos tanto, que agora quem decide é ele, e acabou. E aí, quando eu não posso mais escolher, o nome muda, não é mais prova, agora passa a ser uma expiação. Então a Terra é um mundo de provas e de expiações, onde espíritos devedores perante a lei renascem, ou para provar aquilo que estudaram, ou por imposição amorosa desses espíritos que agora nos pegam pela mão e nos conduzem no processo que vai nos renovar intimamente. De forma geral, as expiações têm um caráter mais doloroso. São deficiências de nascença, são doenças incuráveis, são alterações orgânicas, como demências, deficiências que comprometem muito a existência e que têm quase que uma característica de remédio amargo, mas que vai curar. E mesmo assim a gente reclama. E os espíritos nos dizem isso. O que pensar, dizem eles, do paciente que precisa de um remédio para curar, mas não quer tomá-lo? Esse é o sofrimento na Terra. É o remédio que cura as nossas deficiências, a nossa consciência culpada. Mas a gente não quer tomar. Então o Espiritismo amplia a visão da nossa própria existência, saindo dessa visão mesquinha, medíocre, berço, túmulo, que não explica muitas coisas sobre as questões filosóficas da humanidade, e nos levando a entender de uma forma maior quem somos, por que estamos aqui viemos e, fundamentalmente, por que sofremos. Para finalizarmos, então, entendemos o que Kardec expõe muito bem, resumindo, com a sua característica peculiar, sintética, de conseguir em poucas palavras traduzir profundos conhecimentos filosóficos. Ele nos diz acerca do sofrimento: deveis considerar-vos felizes por sofrer. Nessa ótica que abordamos, temos que nos considerar felizes, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. É o que o Cristo dizia: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, a dor que lhe cabe a cada dia ou à existência, porque ela é sua, é da sua consciência com o Criador. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade, a paz consciencial para o futuro. Somente com essa visão é que a gente consegue compreender esses ensinamentos. E a última verdade, já que não há como escapar do sofrimento ainda no planeta Terra, já que o sofrimento tem uma causa, já que nós devemos nos esforçar em extirpar a causa desse sofrimento, e sabendo que a causa está no espírito enfermo, Buda nos propõe a quarta e última verdade, que é viver retamente. Se eu vivo retamente, eu não transgrido a lei. Então, à medida que eu vou quitando o que eu devo, eu não vou contraindo mais dívidas e vou me liberando das minhas aflições, da minha carga de sofrimento necessária. Viver retamente é viver de acordo com a lei divina. E viver de acordo com a lei divina
que é a grande dúvida, inclusive dos discípulos, quando perguntam para o próprio Jesus: mas o que é viver a lei? E Jesus responde-lhes sabiamente: fazer ao próximo e amar ao próximo, assim como gostaria que fizessem a você ou amassem a você. E se vivemos retamente, se vencemos essas deficiências gradativamente que temos em nós, ascendemos em espírito, enquanto espírito imortal. E ao desencarnarmos, quem sabe possamos ter o privilégio de sermos recebidos por esses espíritos que tutelam a nossa experiência reencarnatória e a nos dizerem da seguinte maneira: seja bem-vindo de novo à sua casa original, agora melhor. Esqueça o planeta de provas e expiações, porque estás melhor e regenerado. Enquanto deficiências morais, podes agora se candidatar a uma nova morada na casa do nosso Pai, um mundo regenerado, a qual agora deves viver. Fiquemos em paz e que possamos, nos sofrimentos, nos lembrarmos sempre dessa grande mensagem que Jesus já nos ensinara há tanto tempo e que Kardec e a benfeitora nos fazem recordar. Muito obrigado.